Olá, pessoal! Nós hoje estamos iniciando mais um assunto dentro da bioquímica celular. E aí é fundamental eu lembrar a vocês que a bioquímica celular, gente, ela se divide em substâncias inorgânicas e o estudo das substâncias orgânicas. Nós já vimos nas aulas anteriores o estudo da água e também dos sais minerais. Chegou o momento agora da gente sair das substâncias inorgânicas, que são essas que eu citei, e entrarmos nas substâncias orgânicas. E aí o primeiro grupo de substâncias orgânicas nós iremos ver na aula de hoje. Então o tema da aula de hoje é carboidratos. Vem comigo, vamos mastigar esse assunto, digerir bem esse assunto, caracterizar os carboidratos, os tipos de carboidratos, para que a gente possa diferenciá-los em relação a outros grupos de substâncias que a gente vai ver orgânicas. Beleza? Então vamos lá, acompanha comigo. Presta bem atenção aqui. Primeira coisa que a gente tem que falar sobre carboidratos: nomenclatura. Quando eu falo nomenclatura, gente, eu estou me referindo aos nomes que são dados aos carboidratos. E aí, por exemplo, existem alguns sinônimos. Por exemplo, os carboidratos, eles também são chamados de glicídios. Eles também são chamados de açúcares. Atenção aqui, os açúcares, esse termo açúcar, normalmente remete mais a carboidratos doces, carboidratos adocicados. Não esquece disso. E também um termo menos falado, vamos dizer assim, hidratos de carbono. Eles também são chamados de hidratos de carbono. A gente vai ver no tópico mais à frente o porquê desse nome. Ninguém costuma chamar hidratos de carbono, mas eles também são conhecidos como tendo essa nomenclatura, certo? Então, dando sequência, a gente pode perceber que a composição dos carboidratos, ela envolve fundamentalmente, principalmente, três átomos, que é o átomo de carbono, representado por C, o átomo de hidrogênio, H, e o átomo de oxigênio. Agora, cuidado, gente. Não são apenas esses átomos presentes nos carboidratos. Existem carboidratos com outros átomos também em sua molécula, em sua estrutura química. Como, por exemplo, eu citei aqui átomos como o nitrogênio. Olha o N aqui, de nitrogênio. É muito comum a quitina, que é um tipo de carboidrato mais complexo, a gente vai ver mais na frente, ela possui na sua composição átomo de nitrogênio. Então, muito cuidado. Os principais são carbono, hidrogênio e oxigênio. Beleza, são os principais, mas não são os únicos, certo? Existem casos, como a quitina, que é um carboidrato que possui o átomo de nitrogênio. Beleza? Então vamos agora seguindo para o próximo tópico, fórmula geral. O que seria isso, gente? Os carboidratos, eles possuem uma fórmula geral, colocada aqui, ó, se vocês perceberem, C, parêntese, H2O, certo? E o que quer dizer essa fórmula geral? Isso é a representação da molécula química em geral dos carboidratos. Representa, na verdade, a quantidade de carbonos, a quantidade de hidrogênios e a quantidade de oxigênio presentes de uma forma geral nos carboidratos. Então, o que é importante a gente puxar dessa fórmula? E aí a gente vai aplicar ela melhor num grupo, num tipo de carboidratos chamados monossacarídeos, que a gente vai ver daqui a pouquinho, certo? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é qual a informação que essa fórmula nos traz. A informação é o seguinte, gente, que, de uma forma geral, nos carboidratos,
nas moléculas químicas de carboidratos, nós temos uma quantidade de hidrogênio, geralmente que vem em dobro comparado à quantidade, de átomos de carbono e a quantidade de átomos de oxigênio. Então, essa é a informação que a gente precisa tirar dessa fórmula geral. Afonso, é importante a gente memorizar essa fórmula? Gente, é importante, certo? E aí, lembra aqui, ó, que eu falei no início, hidrato de carbono, né? Hidrato lembra o quê, gente? Hidratação, lembra água, né? Hidrato. Então, de carbono, carbono está se referindo à presença do carbono. Quando eu falo hidrato, significa dizer que tem molécula de água ali, certo? Só é lembrar de hidratação. Ah, eu estou muito hidratado hoje. Eu estou com muita água no meu organismo, eu tomei muita água, certo? Então, a palavra hidrato, que vem aqui, repito, hidrato, significa água de carbono, molécula de água com carbono. Olha para cá, gente. Molécula de água com carbono. Hidrato, presença da molécula de água, H2O. Carbono, justamente um dos elementos mais importantes, certo? Também presente. Por isso que hidrato, água de carbono. Beleza? A gente vai entender a aplicação dessa fórmula, repito, quando a gente tiver mais no próximo tópico, mais na frente. Monossacarídeos. Beleza? Vamos lá. Acompanha comigo. Funções dos carboidratos em geral. Atenção aqui, gente. Isso cai muito, muito nas provas. Prestem bem atenção. As funções dos carboidratos, elas podem ser subdivididas. Eles atuam, eles têm uma importância para os seres vivos, de uma forma geral, atuando com as seguintes funções. Os carboidratos, eles são importantes para os seres vivos, porque eles têm função energética. E aí, o que é que eu estou querendo dizer com isso, gente? Função energética, presta bem atenção. O nome já ajuda, né, pessoal? Fornecer energia. Eles são fonte de energia para o organismo, os seres vivos de uma forma geral. Então, por exemplo, o ser humano, eu me alimento e, fazendo parte da minha alimentação, tem os carboidratos, que me fornecem energia, certo? É importante ressaltar, acompanha comigo, que eles são a primeira fonte, ó, colocar aqui, primeira fonte de energia do nosso corpo. E aí eu falo não só do nosso, mas envolvendo os seres vivos de uma maneira geral. Beleza? Então isso é uma função extremamente importante. E é uma das mais faladas. A gente vai ver mais na frente isso. Mas, além da função energética, também tem-se a função estrutural. Os carboidratos, eles têm função estrutural. Presta atenção, gente. Olha aqui, ó, na bolota do papai aqui. Presta bem atenção. Função estrutural significa o quê? Que os carboidratos, eles compõem a estrutura, eles são tijolinhos lá, presentes nas células dos seres vivos. Então, eles fazem parte da estrutura celular, da estrutura dos tecidos, consequentemente, dos seres vivos. Beleza? Função estrutural, compor a estrutura. Ora, qual é a função de um tijolo para uma casa, para um prédio, seja o que for, para uma estrutura dessa? O tijolo, ele tem função estrutural, porque ele faz parte da estrutura, certo? Da casa aí, como eu citei. A mesma coisa, várias estruturas celulares, certo? Precisam dos carboidratos para compor a estrutura, ok? Então, função energética e função estrutural. Só que
Para complicar um pouquinho a vida de vocês, às vezes nas provas os caras colocam função plástica. Quando vocês ouvirem falar em função plástica, significa o mesmo que função estrutural. Beleza? Então, a todo momento, gente, a todo momento que a gente for estudar monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos, que são os tipos, aí eu já estou entrando neles, que são os tipos de carboidratos, a todo momento eu vou estar dizendo, pessoal, possui função estrutural, vocês já sabem o que é. Ah, pessoal, esse grupo possui função energética. Enfim, vocês vão entender que função energética atua fornecendo energia, como fonte de energia para a vida, né? Já a função estrutural, repetindo, não vai fornecer energia, na verdade vai fornecer, na verdade vai atuar como elemento estrutural para formar a estrutura de alguma parte da célula ou de várias partes da célula, na verdade. Beleza, gente? Então, quando a gente fala na classificação, vou repetir um pouquinho isso aqui, existem 3 grupos principais, monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Eles se distinguem, gente, principalmente pela quantidade de moléculas que representam cada um deles. Então, mono lembra o quê? Então, o que é que a gente entende? Monossacarídeos, a palavra, o sufixo sacarídeo significa o quê? Carboidrato, glicídio, né? Então, significa que é um glicídio, que é um carboidrato, com apenas uma única molécula. A gente vai ver isso mais na frente. Disacarídeo, gente, em biologia, di é o mesmo que no esporte, bicampeão. O bi, 2 vezes. Di em biologia, DI, também significa 2 vezes, certo? No caso aqui, 2 moléculas. Então, sacarídeos, moléculas de carboidratos, e di, 2. Presença de 2 moléculas. E poli, esse prefixo, significa o quê, gente? Várias, uma grande quantidade de moléculas. Então, basicamente, o que diferencia eles é justamente isso. Mas existem outras diferenças. Alguns são digeridos mais rapidamente, outros não são, têm uma digestão mais lenta, outros são fornecidos, absorvidos pelo corpo de forma mais rápida. Então, isso a gente vai ver mais para frente. É importante também que a gente vai colocar mais na frente uma observação envolvendo um grupo chamado oligosacarídeos. E aí a gente só vai conceituar. O que a gente vai focar são esses 3 aqui, certo? Mas antecipando os oligosacarídeos, oligo, essa terminação aqui, gente, ó, oligo significa uma pouca quantidade. Nem é mono, nem é di, porque di só tem 2, nem é poli. Poli tem grande quantidade, são muitas quantidades de moléculas. No caso de oligo, pequena quantidade. Tem literatura que traz que é de 3 a 20 alguma coisa, enfim. Então vamos lá, pessoal, vamos dar sequência ao estudo dos carboidratos a partir do primeiro grupo, os monossacarídeos, que a gente viu, que são representados por moléculas simples, então únicas moléculas, né? Então essas são as 2 características inicialmente, apresentam uma só molécula e por conta disso são considerados carboidratos simples. Então sempre quando falar carboidratos ou glicídios simples, normalmente está se referindo a monossacarídeos. São aqueles, repito, carboidratos, é aquele grupo de carboidratos, o primeiro grupo, que possui somente uma moléculazinha, só possui uma molécula, certo? Então, por conta de apresentar apenas uma molécula, eles não sofrem digestão. Os outros grupos que a gente vai ver daqui a pouquinho, eles possuem várias moléculas, umas unidas com as outras, certo? Nesse caso aqui não, é apenas uma molécula. E o fato de ser uma só molécula, ela é absorvida diretamente na circulação sanguínea. Por isso que
Mais uma característica, a absorção é direta e é rápida. Então, por exemplo, se a gente pega e coloca uma solução de glicose. Glicose é um monossacarídeo, é um exemplo de monossacarídeo. Quando ele cair no meu estômago, no meu intestino, na verdade, essa glicose não vai ser digerida, ela vai ser absorvida, ela vai sair do meu intestino para a circulação sanguínea rapidamente. Por quê? Repetindo, porque corresponde a apenas uma só molécula. Então é pequeno, é uma só molécula. E aí consegue entrar na circulação sanguínea. Beleza? Então são características importantes. Não sofrem digestão, porque só é uma molécula, e a absorção é direta. Quando finalizar os 3 grupos, eu vou colocar um tópico somente sobre essa questão de digestão, comparando um grupo com o outro. Só para a gente consolidar o assunto. Uma outra característica aqui, lembra que a gente falou? A fórmula geral dos carboidratos ela é aplicada aqui, ó, CH2O, e tem o N aqui, CNzinho aqui embaixo, como índice, e o N aqui fora do parênteses. O que significa esse N, pessoal? Isso é fácil da gente entender. O N, que é esse índice, tanto está aqui como aqui, ele nada mais é do que a quantidade de átomos de carbono presente na molécula de monossacarídeo. Então, os monossacarídeos, eles possuem mais uma característica de 3 a 7 carbonos. Então, você vai encontrar o N aqui, que é a quantidade de carbonos, 3, você vai encontrar 4, 5, você vai encontrar 6 e vai encontrar moléculas de monossacarídeos com o N tendo 7 carbonos. Vamos entender melhor isso agora aqui, praticando, aplicando um pouquinho essa fórmula, que é bem fácil da gente compreender. Então, observem aqui, classificação quanto ao número de carbonos. Vem comigo, gente, presta bem atenção nesse ponto. Há uma classificação quanto ao número de carbonos, onde todos esses nomes apresentam como terminação o sufixo -ose, certo? Então, todos esses subgrupos aqui de monossacarídeos são, na verdade, classificações baseadas na quantidade e no número de carbonos, baseado, na verdade, no N, no índice da fórmula, que é o que consta aqui. Então, vamos entender. Se eu pego a fórmula aqui, gente, acompanha comigo, tá aqui embaixo, mas dá para ver direitinho. Se N aqui, eu digo que uma determinada molécula de monossacarídeo tem N igual a 3. Ora, se N é igual a 3, jogando aqui dentro dessa fórmula, se eu tenho um monossacarídeo com 3 carbonos, o N igual a 3, então, utilizando a fórmula, vai ser CN, N é 3 carbonos, e aqui o N sendo 3 também, voltando aqui para a fórmula, ó, a gente é só multiplicar, matemática. 3 vezes 2 vai dar 6 o total de hidrogênio. E 3 vezes 1, só tem um oxigênio, 3. Então você vai ter 6 hidrogênios e 3 oxigênios a partir do momento que a gente aplica a fórmula. Então observem, gente, aquilo que eu disse anteriormente. Sempre a quantidade de hidrogênios ela vem ao dobro em relação à quantidade de carbonos. Isso ocorre em todos os carboidratos, Afonso? Não, ocorre em todos os monossacarídeos, que são tipos de carboidratos. Beleza? Então, trioses são monossacarídeos que apresentam 3 carbonos. E está aqui a fórmula, de acordo com a fórmula que a gente viu aqui embaixo. Certo? Tri, e aí a gente remete a 3, né? Agora, tetrose, continua a terminação ose, significa monossacarídeo, e tetra lembra o quê? Remete a 4 carbonos. Aplicando a fórmula, CN, N sendo 4, sempre o dobro de hidrogênio, ó, 8, tá aqui, ó, vem, acompanha comigo, se N é 4, né? 4 vezes 2, 8 hidrogênio, e 4 vezes 1,
4 oxigênio. Está aqui aplicado também. Depois de tetroses vem pentoses, e aí penta significa 5, a gente sabe disso, presença de 5 carbonos. As pentoses vão ter fórmula aplicando C5H10O5, do mesmo jeito, com o mesmo raciocínio daqui, baseado na fórmula. E a gente tem as hexoses aqui embaixo, gente, contendo 6 carbonos. 6 carbonos, quantidade de hidrogênio, o dobro, 12, e oxigênio, 6. Beleza? Só que o que é que eu chamo a atenção, pessoal, em relação a essa classificação dos monossacarídeos? Biologicamente falando, os mais importantes para os seres vivos e o que cai mais em prova, o que chama mais atenção do pessoal, são justamente as pentoses e as hexoses. E se vocês perceberem, é justamente o que está destacado aí. As pentoses, elas possuem função estrutural para os seres vivos, pegando sempre como referência a gente, o ser humano. Então, por exemplo, no nosso DNA e no nosso RNA, nós temos açúcares, nós temos, melhor dizendo, carboidratos, ou glicídios, ou hidratos de carbono, que são monossacarídeos, veja que eu estou resgatando tudo, que são monossacarídeos do tipo pentoses. Então, Afonso, qual os tipos de monossacarídeos que têm função estrutural e estão presentes nos nossos RNA e DNA? As pentoses. E função estrutural, não esquece, gente, função estrutural, porque eles vão atuar como elementos estruturais lá na molécula do ácido nucleico, do DNA e também do RNA, que a gente vai ver mais na frente, certo? Então, por exemplo, cada DNA da gente que a gente tem, eu extraindo ele, quando eu extraio o DNA, com certeza ali tem moléculas de carboidrato. De que tipo? Monossacarídeo. Que nome? Que subtipo de monossacarídeo? Pentose, com 5 carbonos, certo? Então, se eu tiro a molécula DNA, quando eu estico ela, toda nela, nos componentes dela, vai ter lá presente, atuando estruturalmente, tendo função estrutural, monossacarídeos do tipo pentoses, com 5 carbonos. Beleza? E aí, quais são os nomes deles? E é importante entender e memorizar isso. A ribose e a desoxirribose. Ribose, ó, começa com R, vocês lembram logo, tá no RNA. É fácil entender isso. Ribose começa com R, tá lá presente somente no RNA. Desoxirribose começa com D, está presente aonde? No DNA. Então fica fácil. Quando tiver lá na prova, RNA começa com R, então vai ser a ribose. DNA começa com D, desoxirribose. Beleza? E sempre são monossacarídeos com 5 carbonos. Ô, Afonso, eles fornecem energia para o DNA, para o RNA. Eles têm função energética? Negativo, certo? De forma alguma. O que eles têm é função estrutural. Apenas fazem parte da estrutura lá, tanto do DNA como do RNA, certo? E outro grupo de monossacarídeos que eu quero chamar a atenção são as hexoses, que apresentam 6 carbonos, né? E aí não tem função energética. O que elas têm é função mais, perdão, não tem função estrutural. O que elas têm mais é função energética. Então acompanha comigo, bem aqui embaixo. Quais são os exemplos? Glicose, galactose, frutose são os 3 principais exemplos. Afonso, é importante memorizar. Gente, a glicose é a hexose mais famosa, mais conhecida, né? Mas é interessante saber pelo menos essas outras duas, galactose e frutose, que também são. A galactose é uma hexose que está presente no leite, em derivados do leite, certo? Já, e aí o nome ajuda também, né, gente? Galactose, lacte lembra leite, né? Não fica tão difícil. Frutose lembra frutas. Então é uma hexose, repito,
é um monossacarídeo com 6 carbonos, presente aonde? Justamente nas frutas. Então, se eu me alimento de uma fruta, eu vou estar adquirindo que tipo de monossacarídeo? Frutose. Só frutose, Afonso? Não. Ali a gente também tem glicose. Então, a glicose praticamente é um monossacarídeo que está em todos os alimentos. Em grãos, frutas, em leite também, nos derivados do leite, enfim. Então, por exemplo, no leite, você não vai adquirir só galactose, você pode adquirir também ali, você vai adquirir glicose. Então, a glicose é um dos principais carboidratos, certo? Falando na glicose, muito se fala, a turma que se excedeu lá, bebeu demais e foi para o hospital e teve que receber glicose diretamente na veia, ou então uma pessoa que passou muito tempo, saiu de casa cedo, não se alimentou direito e ficou, apresentou na rua tontura, apresentou mal-estar, desmaiou, enfim. Muitas vezes isso corresponde, na verdade, à taxa baixa de glicose no sangue. Quando a taxa de glicose no sangue baixa, vem todos esses problemas. E aí a gente entende que o que, gente? Glicose é fonte de energia. E energia, ela serve justamente para nos manter vivos para as nossas atividades diárias. Então não é à toa, quando uma pessoa passa mal, muitas vezes vai para o soro na emergência e no soro tem glicose, também com sais minerais, com outros nutrientes, mas a glicose ali é a principal fonte energética para a pessoa se retomar suas forças. Então é por isso que quando você toma o soro na glicose, você sai novo, você sai bonzinho do hospital, depois que passa aquele tempo ali necessário, certo? De absorção. Uma outra coisa que eu chamo a atenção, mas eu vou colocar um tópico específico no final desse tema de carboidratos, é a questão, como eu falei, da digestão. Vejam que a glicose muitas vezes ela é aplicada diretamente na veia, gente, certo? Diretamente na veia. Por quê? Porque é uma molécula só. Ela não precisa passar por digestão, certo? Ela é tão pequena que ela já pode ser injetada direto nos nossos vasos sanguíneos, nas nossas veias, e aí a gente vai ter uma distribuição desse carboidrato para todo o corpo, todas as células, e aí vai ser distribuído muita energia para todos os tecidos, certo? Ao contrário dos outros grupos de carboidratos que a gente geralmente se alimenta, eles precisam ser digeridos para depois serem absorvidos e distribuir a energia para todas as partes do corpo. Aí é diferente. Então, quando falar em monossacarídeo, não esquece, a absorção, ela é o que, gente? Direta. Ela é direta, porque é só uma molécula, pode cair direto na circulação sanguínea. Então, dos monossacarídeos, melhor dizendo, dos carboidratos que podem ser injetados diretamente na veia, quais são? Os monossacarídeos, beleza? Então, a gente finaliza esse primeiro grupo aqui de monossacarídeos e vamos partir para o grupo dos disacarídeos e polissacarídeos. E enfatizando, como eu disse, essa questão da digestão e absorção. Beleza?